Marcos capítulo 1, versos 21 a 28. Acompanhem, por favor, diz assim a palavra de Deus. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Palavra do Senhor até aqui, vamos orar. Deus, humildemente diante da Tua presença, nós com os nossos corações abertos e as nossas mentes atentas, queremos, Senhor, ouvir a Tua voz conosco nesta manhã. Fala conosco, Senhor, através deste texto que lemos. Prepara o nosso coração para, Senhor, receber a Tua palavra, a Tua instrução. E faz isso por amor do Teu nome, porque o Senhor é bom e porque a Sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja, Senhor, o Teu santo nome. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no dia de hoje, esse é o texto lido do calendário cristão que acompanhamos. E hoje o texto tem como ênfase a autoridade de Jesus. E talvez assim, o conceito mais amplo de autoridade seja aquele que o direito define como o poder pelo qual uma pessoa ou uma entidade se impõe às outras em razão do seu estado ou da sua situação. Ou seja, a autoridade é o resultado da soma entre direito e poder. Nós, como cristãos, vivemos aqui num país e nos submetemos como cidadãos às leis e às suas autoridades. E se há um conceito que, acho que você deve concordar, tem sido desafiado pela humanidade desde os primórdios, é esse conceito de autoridade. O que foi aquela experiência dos nossos primeiros pais no Éden, se não um confronto com a autoridade do Criador, ou uma quebra de relação com a sua autoridade? O homem sempre questionou a relação de autoridade dos pais, dos patrões, dos governos, dos reinos, dos sacerdotes. Invariavelmente, no extremo, o confronto que desafia a autoridade termina em confronto físico e beligerante. Se você lembrar, é fácil a gente trazer à memória vários eventos que demonstram o confronto físico entre autoridades e pessoas que estão, de alguma forma, querendo protestar ou querendo questionar, seja aquele questionamento legítimo ou não, mas, em função disso, muitos comportamentos surgiram ao longo da história, no que tange a forma de exercer a autoridade e a obedecê-la. E assim, não há como negar que a marca da nossa relação diante de uma autoridade é o medo. É o medo. Nós temos medo de sermos punidos por discordarmos ou por desobedecermos uma autoridade. O texto que a gente leu traz uma outra perspectiva. Ele nos apresenta uma outra relação de autoridade. E é por isso que eu queria propor como tema da nossa meditação nesta manhã, a autoridade do amor. Esse é o tema, a autoridade do amor. No contexto do texto lido, Marcos escreve esse evangelho, que é um evangelho extremamente dinâmico, detalhista, com o objetivo de mostrar
Jesus Cristo como ungido de Deus em ação. Como era costume no Antigo Testamento, todo ungido de Deus, seja ele profeta, rei ou sacerdote, ele recebia a sua unção e saía para realizar a sua missão, para evidenciar a sua autoridade de ungido. E o próprio título do Senhor Jesus, Filho de Deus, Messias ou Cristo, por o significado de Messias e Cristo é o ungido. Então traz a identidade de alguém que a Deus havia ungido para um certo propósito. E Marcos inicia então esse evangelho relatando várias coisas que Jesus estava fazendo, várias curas. Depois de ser batizado por João Batista, ele foi tentado no deserto, e aí depois, então, ele iniciou o seu ministério. E ainda, no capítulo 1, se você observar, lemos aquele episódio de que Jesus curou a sogra de Pedro, que era uma senhora que estava com febre. Marcos ainda, no verso 34 do capítulo 1, diz que Jesus curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, que expeliu muitos demônios, não permitiu que eles falassem, né, e curou leprosos, pediu discrição na questão da cura desses leprosos, mas não deu jeito. Eles acabaram contando e a palavra e a fama de Jesus correu pela região, né? E todas as pessoas que estavam de alguma forma necessitados de cura, estavam doentes, afluíram para onde Jesus estava, né? E aí logo na cidade de Cafarnaum, onde acontece esse episódio, à beira do Mar da Galileia, Cafarnaum, uma pequena cidade, fica ao norte do Mar da Galileia. Jesus Cristo, então, entra lá na casa de alguém, o povo está reunido, e ele mostra uma perspectiva da sua autoridade. Porque quando aqueles homens desceram, aqueles paralíticos, os 4 amigos desceram o paralítico, Jesus diz para ele, vira para ele e fala assim: meu filho, os seus pecados estão perdoados. E aí, isso causou uma confusão na cabeça dos religiosos ali, dos saduceus e fariseus. Porque eles falavam assim: como é que essa pessoa pode dizer os seus pecados estão perdoados se só Deus perdoa os pecados? E aí Jesus então devolve com a pergunta: o que é mais fácil dizer, hein? Seus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? Jesus pegou aqueles homens na astúcia deles. Sabem por quê? Porque na cabeça deles, dizer que os seus pecados estão perdoados é mais fácil. Sabe por quê? Porque ninguém pode provar. Era a palavra dele contra a palavra de todo mundo. Ele poderia ser um impostor. Não haveria como testar se os pecados haviam sido perdoados. Mas Jesus vira para aquele homem e fala assim: olha, para ficar claro que eu tenho autoridade pelos pecados, levanta e toma o teu leito e anda. E aí, na cabeça daqueles fariseus, aquilo era a forma mais difícil de demonstrar algum tipo de autoridade. Porque Jesus ia falar, levanta e anda, e a pessoa ia ficar deitada e não ia levantar. E aí ia ficar provado que ele era um impostor. Entende? Na cabeça dos fariseus, eles queriam que ficasse provado que Jesus era um impostor. E Jesus fala assim: levanta e anda, e aquele homem levanta-se e anda. E aí fica evidente no episódio que Jesus Cristo não era um homem comum, que Jesus Cristo tinha de fato um comissionamento, uma autoridade muito, muito superior, né? E nesse texto, então, já entrando no nosso episódio, no nosso relato, Jesus entra, e diz o texto no verso 21, entrou na cidade de Cafarnaum e logo no sábado foi ensinar na sinagoga. E é um episódio interessante, porque Jesus tinha o costume de ir à sinagoga no sábado, cumprir a lei, né? E, em geral, uma sinagoga, irmãos, não tinha a pessoa do rabino. Não havia o mestre da lei, que é o chamado saduceu. Então, Jesus entra naquela sinagoga, provavelmente pediu o rolo do livro para ler, era rolo, né? Rolo, pega o rolo, abre o rolo, fica de pé, lê o livro, fecha o rolo, coloca no lugar, senta e começa a ensinar. E aí, Jesus começa a ensinar direto da Torá. Os saduceus não faziam esse tipo de ensinamento. Eles usavam o Talmud, que era um livro
mais de tradição, mais de interpretação rabínica. E as pessoas começaram a achar aquilo ali maravilhoso. Eles começaram a ver um tipo de ensino que eles não estavam acostumados a ouvir. E aquilo foi causando neles um espanto. E o verso 22, muito bem, diz que eles se maravilharam da sua doutrina, porque ele não ensinava como os escribas, mas sim como alguém que tinha autoridade. É muito plausível que uma das surpresas que aqueles homens tiveram é porque Jesus era carpinteiro, filho de um carpinteiro. Como um homem carpinteiro vai falar direto da Torá, ensinamentos profundos que ninguém tinha dado? Eles estavam impressionados com aquilo. Então, existem várias possibilidades sobre a impressão que aqueles homens tiveram de Jesus. Porque Jesus falava de forma direta, falava de forma verdadeira. Jesus se preocupava com os ouvintes, se preocupava com a coerência da sua fala, despertava a curiosidade usando ilustrações, parábolas. Ele falava como alguém que havia sido treinado. Ele falava com amor, né? E principalmente ele falava com muita autoridade, porque ele falava das coisas que vinham do coração do Pai. Aquelas pessoas sentadas lá, acostumadas com alguém que chegava e saía falando histórias do Talmud, da tradição e tal, se vem diante de alguém que traz uma experiência maravilhosa. E aí, está tudo indo muito bem, até que entra na sinagoga um camarada para estragar a história. Então diz o verso 23, não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou, que temos nós contigo, Jesus Nazareno, vieste nos perder-nos, ou destruir-nos melhor, bem sei que és o santo de Deus. Meus irmãos, tudo o que o diabo puder fazer para atrapalhar a obra da redenção, ele vai fazer. Ele primeiro tentou Jesus no deserto, com vários tipos de tentação. Jesus superou cada uma. Nós não podemos, meus irmãos, ignorar essa dimensão da fé cristã. Nós não podemos também supervalorizar essa dimensão dessa espiritualidade invisível, dizendo que tudo é o diabo, como muitos fazem. Nós precisamos ter o equilíbrio de entender que a Bíblia é muito clara a respeito dessa realidade espiritual, de que de fato ela é verdade, existe, e que de fato há sim casos de possessão, e há sim casos de doença, de patologia clínica, de loucura, a pessoa não está possessa. E isso é assim hoje também, né? Esses seres espirituais, eles sabiam quem era Jesus. Vocês se lembram que Tiago diz que os demônios até, eles creem e até tremem? Eles sabiam quem era Jesus, eles queriam causar confusão. Eles queriam dizer que Jesus já era o maravilhoso, o rei. E eles professavam o santo de Deus. Da boca deles veio essa palavra. E Jesus mandou eles calarem a boca, porque não era para ainda momento para se falar acerca das coisas de Jesus. Ele mandou aqueles homens que estavam possessos calarem a boca, e ele repreende. E o que me chama a atenção é que ele não fica conversando com o demônio. O que a gente vê por aí, dessas experiências que supostamente são manifestações de demônio, é um teatro. Jesus não dá conversa para demônio. Jesus repreende, manda calar a boca e segue adiante. Mas isso maravilhou aqueles homens. Sabe por quê? Na experiência do judaísmo, tinham os judeus especialistas em exorcismo. Então os caras usavam alguns amuletos, algumas falas, algumas palavras mágicas para fazer o exorcismo. E as pessoas já tinham visto isso, estavam acostumadas, e se depararam com alguém que chega com autoridade, manda calar a boca e manda sair. E aí aquele fenômeno da expulsão do demônio daquele homem se torna um negócio impressionante. O espírito vai embora, agita aquele homem, brada, grita, sai e foi embora. E as pessoas, diz o verso 27, ficaram super admiradas com isso. E a fama de Jesus correu, né? Essa é a história. Aí eu pergunto para você, como é que a gente pode aplicar essa história da experiência de Jesus no templo, nessa sinagoga de Cafarnaum,
para a nossa vida hoje. A gente precisa primeiro, irmãos, a gente precisa entender que a autoridade de Jesus nasce de sua própria natureza, nas suas próprias palavras. Ele diz no Evangelho de João, no capítulo 5, verso 26, porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é Filho do homem. Jesus nos ensina que ele tem autoridade que vem do Pai. E mais adiante, no capítulo 10 de João, ele diz, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Jesus deixa claro que ele recebeu uma autoridade vinda do Pai. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Colossenses, lá no capítulo 1, verso 15, ele fala que Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Meus irmãos, Jesus Cristo é a manifestação do Deus vivo, nele reside toda a plenitude, corporalmente, toda a plenitude de Deus. O apóstolo Paulo fala disso um pouquinho mais adiante. Ele é o cabeça de todo principado e toda potestade. Por isso, a primeira aplicação que eu quero deixar para a nossa meditação nessa manhã é que Jesus é o único que tem autoridade para perdoar pecados. Jesus é o único que tem autoridade para perdoar pecados. Meu irmão, você é pecador. Eu sou pecador. Reverendo Cid é pecador. Presbítero Eduardo é pecador. Essa natureza do pecado, ela não pode ser eliminada de nós mesmos, pelos nossos próprios esforços. Paulo escreve ensinando e dizendo que em Adão todos pecaram e carecem assim da glória de Deus. Meus irmãos, como é que a gente resolve esse problema? Você e eu temos a marca do pecado, você e eu somos pecadores, e as Escrituras nos dizem que não há nenhum nome dado entre os nomes pelo qual importa que sejamos salvos, e esse nome é o nome de Jesus, que foi dado a ele, dizendo, porque ele salvará o povo dos pecados deles. Só Jesus pode resolver a questão dos pecados, meus irmãos, porque Deus havia estabelecido como premissa que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O autor aos Hebreus, quando ele cita Levítico 17:11, ele nos lembra que era necessário sangue derramado para expiação por causa da vida. Por isso, desde o início da história dos Hebreus, havia o sacrifício do cordeiro sem defeito, e era praticado todas as semanas, e o seu sangue era aspergido sobre o altar. João Batista, quando está pregando arrependimento e vê Jesus chegar, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, Paulo nos diz que Jesus nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para nos apresentar perante Deus santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Meu querido, minha querida, Jesus Cristo tem autoridade para perdoar você.
Você não precisa viver na culpa. Você não precisa dormir com a dor da culpa, com a sensação de que tem algo devendo. Porque Jesus Cristo morreu e derramou seu sangue por você e por mim, para nos tirar e livrar e remir todos os nossos erros. O apóstolo João escreve na sua primeira carta: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Meus irmãos, façam constantemente confissão de pecados, porque Jesus Cristo está pronto a perdoar. Não durma culpado, não viva culpado, não se sinta culpado, entregue sua vida a quem pode perdoar e purgar e remir o seu pecado. Mas uma segunda aplicação é que Jesus é o único que tem autoridade sobre o mal e sobre a enfermidade. Meus irmãos, o ministério de Jesus também foi um ministério muito fortemente marcado pela cura. Diz o Evangelho de Mateus, lá no Evangelho dele, no capítulo 9, verso 35, que Jesus ia por toda parte fazendo bem, percorrendo as cidades, os povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vocês se lembram o que o profeta Isaías disse acerca de Jesus, o servo sofredor, no capítulo 53, no verso 3, Isaías diz: ele era desprezado, mas rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e nele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Meus irmãos, Jesus Cristo tem autoridade sobre a doença. Jesus Cristo tem autoridade sobre o maligno. Nós praticamos isso toda vez que a gente se encontra em oração, em reunião de oração presencial, virtual, nos cultos, e oramos pelos enfermos. Não significa que Jesus vai curar todas as doenças. Significa que nós estamos submetendo a Ele, à vontade dEle, ao poder e à autoridade que Ele tem, o curar as doenças. E Ele pode curar. Nós temos inúmeros casos aqui que são milagres que Deus faz. Deus é vivo, Jesus Cristo é vivo. Jesus Cristo era o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. Jesus Cristo não muda, meus irmãos. Jesus Cristo não muda. Uma outra coisa que precisamos aprender é que Ele tem autoridade sobre questões espirituais e Ele nos deu essa autoridade. Jesus Cristo nos deu essa autoridade. E eu vou contar a vocês um caso pessoal, permitam-me, rápido. Minha filha tinha 9 anos de idade. Eu moro aqui no Flamengo, né? Aí, 1h da manhã, vai minha filha lá no quarto. Papai, ele está no meu quarto. Quem, minha filha? O mal. Falei, não, filha, não está não, porque aquele não vai entrar. Papai, ele está e está me incomodando, está dizendo que vai me matar. Irmãos, eu fiquei com a Andréia 5 horas orando. 5 horas, clamando: Senhor, Senhor, manifesta a Tua graça, manifesta o Teu poder, manifesta a autoridade. Eu não sou ninguém, mas o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu não aceito o ataque do mal na minha casa e eu repreendo esse espírito imundo. Irmãos, eu não sei o que era. Ela fechava o olho, está de novo. É outro, eu não sei o que. E foi atacada no meu pescoço, não dormia, atracada de medo. Nós não sabemos as circunstâncias. Eu contei esse exemplo aqui, porque pode ser que alguém tenha já vivido isso.
Meu irmão e minha irmã, não esmoreça. Jesus Cristo tem autoridade espiritual e deu a você essa autoridade, e você, em nome dele, pode exercê-la no poder do nome dele. Não é o seu poder, não é a sua autoridade, é a autoridade de Jesus. Então lembre-se, Jesus Cristo tem autoridade sobre doença e sobre o mal, e nós não precisamos ter medo do mal, porque o Senhor maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A última aplicação, irmãos, que eu queria trazer, é que Jesus é o único que tem autoridade para salvar. E eu quero te dizer uma coisa hoje, dura. Se você ainda, preste atenção, se você ainda não entregou a sua vida, a sua alma para Jesus Cristo, eu tenho uma péssima notícia. Você é um morto vivo. Você está espiritualmente morto. Você está morta. E se você não tomar uma atitude, você provavelmente vai continuar experimentando confusão, vai continuar experimentando falta de direção, vai continuar experimentando falta de motivação. Jesus não habitar na sua vida pode explicar todo o seu medo, toda a sua insegurança. Então eu quero apelar a você que ainda não entregou a alma a Cristo. Entregue. Deixe de ser morto-vivo, passe a viver em Cristo, como a maioria de nós aqui. Oxalá Deus seja 100% dos nossos casos aqui. Quem não entregou está me ouvindo na internet. Jesus Cristo morreu para nos dar a vida eterna, meus irmãos. Jesus Cristo morreu. E aí eu repito o texto de Atos, quando Pedro se defende e diz que não existe, ou melhor dizendo, que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Meus irmãos, Paulo escreve aos Colossenses de novo, explicando a nossa situação. Ele diz: vós estáveis mortos pelas vossas transgressões. Lembra lá do pecado? Primeiro ponto. A gente estava morto pelas transgressões e pela incircuncisão da nosso coração, da nossa carne. Mas Jesus nos deu vida juntamente com Ele, perdoando os nossos delitos. E Ele fez isso. Quando fez isso na cruz, Ele cancelou um escrito de dívida que pesava contra você e contra mim, que é aquilo que faz você sentir culpa de noite. Foi cancelado pelo sangue do Cordeiro na cruz. Ele nos salvou da morte espiritual eterna. No final da carta aos Coríntios, Paulo fala: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero concluir dizendo o seguinte: nós temos uma referência de relação de medo com a autoridade. Mas Jesus vem nos trazer uma diferença, de uma perspectiva diferente. A perspectiva da relação com a autoridade do amor. Porque, diferentemente do que vemos por aí, a relação com Jesus não é baseada no medo. Jesus não é um déspota. Jesus não é um tirano. A sua autoridade vem da sua humilhação. Você conhece alguém que diz que tem autoridade se humilhando? Eu não conheço. Mas Jesus Cristo é o único que tem sua autoridade ancorada na sua humildade, na sua humilhação, no seu esvaziamento. Por quê? Porque Ele nos amou.
Por isso, a relação com a autoridade de Jesus é uma relação em amor. Nele, em Jesus, você e eu experimentamos perdão de pecados, libertação do mal, libertação da enfermidade e salvação. E eu queria concluir com as próprias palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 5, versos 19 e 24. Você pode abrir? João 5, 19 e 24, concluindo essa nossa meditação da manhã. João 5, Evangelho de João 5, versos 19 a 24. Jesus então explica a sua missão. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo por que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Creia e viva. Amém?